Estamos de volta com Conexões de hoje, que debate o parto humanizado. Para falar sobre esse assunto, estão conosco aqui no estúdio a Cristiane Vieira, que é enfermeira obstetra, e também o Dr. Luiz Carlos Pinheiro, que é ginecologista e obstetra. Bom, continuando um pouquinho o assunto do primeiro bloco, Cristiane, você falou uma coisa bem interessante, que o parto humanizado não quer dizer parto normal, que o parto cesariana também pode ser humanizado. Então, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, que muitas vezes não sabe exatamente o que é isso, o que é esse conceito, o que seria o parto humanizado? Qual que é a diferença desse parto para os partos convencionais que a gente tem todos os dias? Então, de uma forma bem abreviada, o parto normal seria aquele que respeita a mulher, né? Que respeita as suas decisões, que respeita a forma com que ela escolheu para ter o seu filho, mas é um respeito, lógico, a forma que ela escolheu de forma esclarecida, que ela tenha, né, o poder de ser, que ela tenha a capacidade de decidir após ter sido esclarecida, que ela tenha a oportunidade de ser esclarecida quanto aos benefícios de cada parto, quanto ao diagnóstico, né, que ela apresenta naquele momento de parto. Mas seria esse respeitoso, onde a gente evita as condutas que trazem sofrimento tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, eu tenho que aprender a respeitar o tempo da mãe e o tempo do bebê para o parto. Não é porque na literatura fala que um período expulsivo de uma primigesta dura 1h30 ou que de uma multigesta dure 1 hora, que eu tenho que fazer com que isso aconteça nesse tempo. Só para a gente explicar para o nosso telespectador, o que seria esses dois termos que você usou? Então, o período expulsivo é aquele momento do bebê nascer. Então, a gente trata como o momento que a paciente já dilatou todo, que a mulher já tem dilatação total do colo e só falta o bebê sair, né, pela vagina. Então, esse momento de dilatação total até o nascimento completo do bebê é considerado período expulsivo. E existe a literatura traz, né, um tempo fixo para esse parto acontecer. E a gente tem que respeitar isso, que isso não é regra. Então, estando dentro da parte segura, né, dentro da segurança, que é o bebê estando bem, com boa vitalidade, eu posso esperar esse expulsivo acontecer com mais tempo. Então, ele pode demorar 2, 3 horas, não interessa. Se a gente tem segurança, se o profissional está seguro de que o bebê está bem, a gente pode esperar. Então, às vezes, entram condutas intervencionistas, né, do tipo empurrar a barriga da paciente, usar medicamentos de forma exagerada, igual os oxitócitos, né, que são medicamentos que provocam muita dor e que aceleram o trabalho de parto. O uso de técnicas como instrumentos para tirar o bebê, que às vezes necessário, mas que não é regra, não é para todas as pacientes, para todas as mulheres. Então, que é o vácuo extrator ou fórceps, né? Então, assim, o parto respeitoso é aquele que procura trazer para o momento da mulher, esse momento único de nascimento, condições de conforto, né? De alívio da dor, porque não tem como a gente não falar que uma contração não leva à dor. Tem pacientes que têm experiências maravilhosas de parto que praticamente não tiveram dor. Mas depende muito da forma como que foi conduzido esse parto, né? E das condições que foram apresentadas a ela, que foram trazidas para que ela tivesse esse parto. Então, o parto humanizado é o parto que respeita a mulher e o bebê, que traz boas condições para esse momento, independente de ser parto normal ou cesariana. Então, eu posso fazer um parto normal humanizado e uma cesariana, porque ela precisa humanizada também. Trazer o bebê para ela no momento do nascimento, não tirar esse bebê para longe, porque o bebê é dela, aquele momento, às vezes ela trabalhou muito para aquele momento acontecer e naquele momento eu destruo todo o sonho dela, né? Tirando esse bebê de forma grotesca. E, então, isso seria humanizar a assistência ao parto, trazer boas condições para o parto. Bom, doutora, então o parto humanizado ele começa a partir do momento em que a mulher começa o seu pré-natal, que ela possa ter informações, que ela possa ser aconselhada, informada sobre as formas com que ela pode ter esse parto, as formas que o filho dela tem se desenvolvido. A gente poderia dizer isso? Certamente. A humanização começa já na pré-concepção, na orientação da mulher, no respeito ao pré-natal, de esclarecer as dúvidas dela, né, que ela tem no pré-natal. Não essa consulta habitual de 5 minutos, só de medir abdômen, medir pressão arterial, escutar coração de bebê.
Principalmente a questão de humanização de parto, trata-se de devolver o protagonismo da mulher no parto. Tem que lembrar que ela é o mais importante, ela e sua criança são os mais importantes ali na sala de parto, por exemplo. Com o tempo, quando os partos foram para os hospitais, no início as mulheres iam para os hospitais porque os partos complicavam e precisava se passar um fórceps, por exemplo. Então a mulher era colocada deitada, colocava-se um tecido para separar ela do médico, para que ela não visse o médico por uma questão de pudor, precisava de descaracterizá-la também, então depilava a mulher, fazia lavagem intestinal para o médico não entrar em contato com as fezes. Então começou-se muita coisa, e com o tempo foi se separando a mulher da criança, o bebê nascia, precisava ser observado, ser aspirado, e ele ficava ali 4 a 8 horas longe da mãe, e achava-se que com isso estaria se dando uma assistência ótima. O que era importante é que a mulher e o bebê ficassem sem doença. Vivos, né? Vivos. E foi se vendo que isso trazia mais malefícios do que benefícios. Em 1973, o francês Frédéric Le Boyer lançou um livro que deixou a classe médica assim, horrorizada, indignada, quando ele insinuou que o bebê tinha direitos que estavam sendo desrespeitados na sala de parto. E ele disse, olha, o bebê nasce, começa uma gritaria, alguém aspira, a pele é muito sensível também, enfia tubos nele desnecessariamente, o olho do bebê entra em contato com uma luz bem forte quando nasce, isso o irrita porque o bebê estava dentro do útero e lá dentro é tudo uma penumbra, então o bebê precisava ser respeitado, o bebê precisava do contato com a mãe, não com uma pessoa estranha, e a gente foi vendo que realmente quando entrega-se o bebê para a mãe é um momento tão mágico que ele para de chorar. Se a pediatra pega de volta, o bebê volta a chorar. É uma interação divina. Bom, doutora, o senhor falou do direito da mulher à decisão, os direitos até mesmo dessa criança que está nascendo. A gente acompanhou há alguns meses, no início do ano, um caso de uma mulher que foi obrigada, acredito que no Rio Grande do Sul, na região sul do país, a fazer um parto cesariana por ordem judicial. Ela havia ido ao hospital, voltou para casa porque não queria fazer cesariana e foi obrigada. Até que ponto a mulher tem essa autonomia atualmente para decidir como ela quer o próprio parto, e o médico até que ponto deve intervir também nessa questão de, em casos em que o neném pode ter algum tipo de problema, ou mesmo a mãe? Esse caso que você citou foi um caso polêmico. Eu realmente não tenho nenhuma posição muito definida sobre ele, porque atualmente se observa uma coisa muito interessante e perigosa no Brasil, não sei se a Cristiane concorda. Há duas correntes. A do médico que acha que todo parto tem que ser uma cesariana, ou tem que ser um parto normal com muitas intervenções. Então, essa é uma linha, talvez a mais presente ainda, que levou a esse excesso de cesarianas. E está surgindo uma linha muito radical, que acha que qualquer intervenção é uma intervenção desnecessária, que o parto sempre é natural, que vai dar tudo bem, que tudo. Hoje, no mundo, o lugar onde é mais perigoso nascer é o norte da África, onde não há cesariana. Morrem 1 em cada 400 mulheres ligadas ao parto. As crianças até 28 dias têm um índice de mortalidade acima de 10%. Então, o que nós temos que ver é que não pode ter esses radicalismos. Por exemplo, eu já acompanhei alguns partos domiciliares, mas eu fico muito preocupado quando se faz, por exemplo, um parto domiciliar fora dos níveis de segurança que, por exemplo, da Europa, por exemplo, onde lá é onde mais se divulga e incentiva, principalmente Holanda, Inglaterra. As mulheres lá, para ter um parto domiciliar, tem que ter um parto chamado de baixo risco, é classificado como baixo risco. Mas, atualmente, há quem acompanha um parto com um parto pélvico em casa, um parto com 2 cesarianas anteriores. Na maioria das vezes vai dar certo. Mas esse bebê está submetido a um risco maior. Me parece que nesse caso dessa mulher foi isso. Ela tinha 2 cesarianas e decidiu, queria tentar um parto normal, alguém não quis. Mas o que houve falha, que eu acredito, foi na comunicação. Porque toda pessoa, quando ela é bem tratada
quando a gente explica e fala, olha, o seu bebê realmente está em risco, seria melhor você ter o parto aqui com a gente, tal, etc. Eu creio que essa mulher teria cedido. Um dos problemas é que a gente, na saúde, se você perceber, quando você procura um serviço de saúde, até a voz de quem trata com você é uma voz meio autoritária, uma voz de parece que quem sabe mais. Isso, creio que deveria sair de moda. Para esse parto acontecer, né, na escolha da mulher, com certeza a gente tem que avaliar os critérios de escolha dela também. Nesse caso, ela tinha critérios que traziam risco para a vida do bebê, não tanto, mas para a própria vida, né, e alguns critérios tiram, sim, a possibilidade da gente continuar tentando um parto normal. E também, como o doutor colocou, né, esses extremismos, eu concordo que não devem existir, porque existe essa linha mesmo hoje de pessoas completamente extremistas que colocam que nenhuma intervenção pode ser feita, né? E tem partes que em algum momento, alguma intervenção vai precisar acontecer para que a gente continue garantindo a segurança da mãe e do bebê. Então não é sempre que a gente vai ter, não é toda mulher que tem condições de ter um parto normal sem nenhuma intervenção, por mínima que ela seja. Com certeza vai ter momentos que a gente vai precisar intervir para a segurança dos dois. Um outro tema que tem sido muito debatido, várias mães, mulheres têm colocado nas redes sociais, na internet, casos de violência obstetrícia, de procedimentos que não haviam sido concordados, como a questão de cortar para o neném poder nascer melhor, ou outros tipos de violência durante o parto, como você mesmo falou, de forçar, de tentar mudar a posição do neném. Como é que vocês percebem essa questão da violência também, como você, doutor, e vocês disseram, essa relação às vezes conflituosa, de superioridade, em que a mulher às vezes não tem todos os seus direitos atendidos, muitos casos de pessoas que acham que a mulher não pode nem mesmo gritar, porque, é normal, você não quis fazer, você na hora de fazer você não gritou. Eu vi uma frase num dos sites. Como é que vocês percebem isso? A questão da violência, ela foi aumentando a cada dia, justamente por essa necessidade que às vezes o parteiro, né, independente de ser enfermeiro ou de ser um médico, de abreviar o parto. Então, a necessidade de que aconteça, a falsa impressão de que se nascer rápido, vai nascer de forma mais segura. Então, a gente começou o uso dos ocitócitos para acelerar as contrações, o uso da episiotomia, que seria o PIC, para abrir mais espaço para o bebê passar, a questão de empurrar a barriga para forçar que o bebê desça de forma mais rápida. Então, muitas condutas intervencionistas e que causam trauma e sofrimento para a mulher. Então, no momento do parto, ficar ordenando, às vezes toda a equipe junto, que está ali dentro da sala, começa a gritar em voz alta, faz força, e assim, o ambiente de parto se torna um horror, uma tortura. Uma cena de horror, uma tortura mesmo, porque aí é um em cima empurrando a barriga, os demais gritando. E quando a gente teria que fazer totalmente o contrário, deixar essa mulher o mais tranquila possível, orientações baixas, brandas, evitar essas condutas intervencionistas, respeitar o tempo de desencadeamento desse parto, para que o bebê nasça bem, tranquilo. Porque a partir do momento que eu coloco uma paciente deitada de barriga para cima e começo a forçar um trabalho de parto que não está no momento de nascer, né? Às vezes ela ainda tem dilatação para acontecer, não dilatou tudo. Eu vou ficar muito tempo com ela ali naquela posição, que quando a gente chama isso de posição supina, né? O bebê vai comprimir vasos importantes que trazem oxigênio para ele. Então, isso já vai se tornar um problema, porque eu vou diminuir o tempo de oxigenação para o bebê. Os intervalos das contrações, às vezes eu não permito que isso aconteça. A partir do momento que eu coloco uma medicação em grande quantidade para gerar muita contração, eu não tenho intervalos para que o bebê recupere, para que a mãe recupere também, né? O bebê não respira, ele precisa que a mãe respire bem para mantê-lo oxigenado. Então, com certeza, a partir do momento que eu trago tantas interferências, eu vou promover sofrimento tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a chance desse bebê nascer ruim, nascer mal, é muito grande, né? Então, assim, uma assistência aparentemente segura para a mulher, ela vai trazer um trauma muito grande. Muitas mulheres optam posteriormente por não ter mais filhos ou por nem tentar mais um parto normal, pelo sofrimento que o primeiro parto lhe causou, né? Pelo estresse que ela passou, por todo aquele sofrimento. Eu vou ter que interromper mais uma vez e a gente volta no próximo bloco para finalizar essa discussão a respeito do parto humanizado.